a série de televisão O Homem de 6 milhões de dólares, com Lee Majors. O tema da série é um astronauta que sofre um violento choque enquanto testava um veículo para aterrissagem lunar num deserto no sudoeste dos Estados Unidos. Em vez de simplesmente tentar salvar o paciente, os médicos o redesenharam completamente e fizeram dele um ciborgue super-humano, instalando instrumentos robóticos movidos à energia atômica, tais como um poderoso olho esquerdo e membros mecânicos. Da mesma forma, David Maxwell e sua equipe não usaram o fato da Fannie Mae estar sangrando e à beira da morte como pretexto para simplesmente reestruturar a empresa. Usaram-no como oportunidade para criar algo mais forte e mais poderoso. Passo a passo, dia a dia, mês a mês, a equipe da Fannie Mae reconstruiu todo o modelo do negócio em torno da gestão de riscos e remodelou a cultura corporativa, transformando-a numa máquina de elevado desempenho, que rivalizava com qualquer empresa financeira de Wall Street que, ao final, veio a gerar um retorno acionário quase 8 vezes maior que o mercado, ao longo de 15 anos. Eu acho que vocês não estavam escutando. Bom, queridos, então estamos aqui para mais uma leitura. Vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa. Acho que não captou meu som antes na apresentação. Então, nós paramos ontem aqui, né? O paradoxo de Stockdale. É a partir daqui que nós vamos continuar nossa leitura, ok? Bora lá, vamos nessa. O paradoxo Stockdale. É claro que nem todas as empresas que fizeram a transição de boas a excelentes enfrentaram uma crise tão terrível quanto a da Fannie Mae. Mas todas elas passaram por consideráveis reveses, de um tipo ou de outro, em sua traje 6 via para a excelência, a Gillette e as batalhas das ofertas de compra, a Nucor e as importações, a Wells Fargo e a desregulamentação, a Pitney Bowes e a perda do monopólio, o laboratório Abbott e um enorme recall de produtos, a Kroger e a necessidade de substituir quase 100% de suas lojas, e assim por diante. Em todos os casos, a equipe gerencial reagiu com uma poderosa dualidade psicológica. De um lado, aceitaram corajosamente a realidade nua e crua. Do outro, mantiveram uma fé inabalável no jogo final e o compromisso de triunfar como uma empresa excelente, a despeito da dura realidade dos fatos. Decidimos chamar essa dualidade de paradoxo Stockdale. Olha que interessante, né? Então, chamando a atenção que nós estamos puxando para a nossa realidade, para transformar a maior empresa que nós temos, que somos nós mesmos, numa empresa de bom para excelente, uma empresa feita para vencer. Então, olha o que ele traz aqui, né? Todos os casos, a equipe gerencial reagiu em uma poderosa dualidade psicológica. De um lado, aceitaram corajosamente a realidade nua e crua, do outro, mantiveram uma fé inabalável no jogo final. Lembrando que o que ele chama de dualidade, nós temos que traduzir aqui em polaridade, 2 polos que vão integrar um único conjunto. Ok? Dualidade é aquilo que a gente divide e fica dual. Né? É isso ou aquilo, né? Enquanto a polaridade é isso e aquilo, quente e frio, não vivem separados, tá bom? Bora lá, decidimos chamar essa polaridade em paradoxo Stockdale. Então, bora lá, vamos ver o que ele fala. O nome se refere ao almirante de Stockdale, que foi o militar americano de mais alta patente a viver no campo de prisioneiros de guerra Hanoi Hilton, no auge da Guerra do Vietnã. Torturado mais de 20 vezes em seus 8 anos de cativeiro, de 1965 a 1973, Stockdale viveu a guerra sem qualquer direito de prisioneiro, sem data para ser libertado e sem qualquer certeza se sobreviveria para reencontrar sua família. Ele colocou sobre seus ombros a responsabilidade do comando e fez tudo o que pôde para criar condições que aumentassem o número de prisioneiros que pudessem sobreviver sem maiores danos, enquanto travava uma batalha interna contra seus captores e suas tentativas de usar os prisioneiros como instrumento de propaganda enganosa. Num determinado ponto, chegou a bater em si mesmo com um tamborete e a se cortar com uma lâmina de barbear, se ferindo de propósito, para que não pudesse ser filmado como exemplo de prisioneiro bem tratado. Trocou informações de inteligência secreta com sua esposa por meio de cartas, sabendo que a descoberta significaria fatalmente mais tortura e talvez a morte. Instituiu regras que ajudavam as pessoas a lidar com a tortura. Ninguém consegue resistir indefinidamente à tortura. Então ele criou um sistema escalonado. Depois de X minutos você pode dizer determinadas coisas que deu aos prisioneiros mais chance de sobreviver. Instituiu um elaborado sistema interno de comunicação para reduzir a sensação de isolamento que seus captores tentavam criar. O sistema utilizava uma matriz 5x5 de códigos de batidas para os caracteres alfanuméricos. Toque, toque equivalia à letra. Toque, pausa, toque, toque equivalia à letra B. Toque, toque, pausa, toque equivale à letra F. E assim por diante, para 25 letras, e dobrando no caso do UK. Num determinado ponto, durante um silêncio imposto, os prisioneiros usaram esfregões e panos de chão para escrever o código no pátio central, desenhando nós chamamos, para Stockdale, no 3º aniversário de sua captura. Depois que foi solto, Stockdale se tornou o primeiro oficial de 3 estrelas da história da Marinha a usar, juntas, as asas de aviador e a medalha de honra do Congresso. Você pode entender, portanto, a minha ansiedade diante da perspectiva de passar parte de uma tarde com Stockdale.
Um de meus alunos havia escrito sua monografia sobre Stockdale, que por acaso era um dos pesquisadores seniores que estudavam os filósofos estoicos no Instituto Hoover, exatamente em frente ao meu escritório. Do outro lado da rua, Stockdale nos convidou para almoçar. Para me preparar, li em Love and War, No Amor e na Guerra, o livro que Stockdale e sua esposa haviam escrito, em capítulos alternados, com a crônica de suas experiências ao longo daqueles 8 anos. À medida que avançava no livro, percebi que estava ficando deprimido. Tudo parecia tão triste, a incerteza de seu destino, a brutalidade de seus captores e tudo mais. De repente, algo bateu em mim. Aqui estou eu, sentado em meu escritório aquecido e confortável, olhando para o belo campus de Stanford, numa bela tarde de sábado. Estou ficando deprimido ao ler isso, e eu conheço o final da história. Sei que ele escapa, se une de novo à sua família, torna-se um herói nacional e passa os anos seguintes estudando filosofia nesse mesmo belo campus. Se as situações que ele viveu me deprimem, como é que esse homem lidou com elas quando de fato estava lá e não sabia qual seria o final da história? Jamais perdi a fé no final da história, comentou Stockdale, quando lhe perguntei. Nunca duvidei não apenas de que sairia vivo, mas que também venceria no final e transformaria aquela experiência num divisor de águas da minha vida, experiência que, em retrospectiva, eu não trocaria por nada. Fiquei em silêncio durante vários minutos, e continuamos a lenta caminhada rumo ao clube universitário. Stockdale mancava e balançava em arco sua perna rígida, que nunca se recuperara totalmente das constantes torturas. Finalmente, após uns 100 metros de silêncio, perguntei. Quem não conseguiu? Ah, isso é fácil, respondeu ele. Os otimistas. Os otimistas. Não entendi, respondi, agora completamente confuso em função do que ele havia dito, 100 metros antes. Os otimistas eram aqueles que diziam, estaremos fora daqui na época do Natal, ponto bem, o Natal chegava, o Natal ia embora. E eles diziam, estaremos fora daqui na Páscoa. E a Páscoa chegava e ia embora. E depois vinha o dia de ação de graças, e o Natal novamente. E eles morriam com o coração partido. Outra longa pausa, e continuamos a caminhar. Depois ele virou para mim e disse, essa é uma lição muito importante. Você nunca deve confundir a fé que você tem de que vai vencer no final, que você nunca pode se dar ao luxo de perder com a disciplina de enfrentar a realidade nua e crua de sua atual situação, seja ela qual for. Até hoje trago em minha memória a imagem mental de Stockdale advertindo os otimistas, nós não vamos sair daqui no Natal. Vocês precisam enfrentar isso. Aquela conversa com o almirante Stockdale ficou dentro de mim, e na verdade, teve profunda influência em meu próprio desenvolvimento. A vida é injusta às vezes a nosso favor, às vezes contra nós. Todos nós vamos passar por decepções e circunstâncias massacrantes ao longo do caminho, retrocessos para os quais não existe uma razão, ninguém a quem culpar. Pode ser doença, ferimentos, um acidente, a perda de um ente querido, ser engolido numa reviravolta política, ser capturado no Vietnã e jogado no campo de prisioneiros de guerra por 8 anos. O que diferencia as pessoas, Stockdale me ensinou, não é a presença ou ausência de dificuldades, e sim a forma como elas lidam com as inevitáveis dificuldades da vida. Ao duelar com os desafios da vida, o paradoxo Stockdale, você deve manter a fé no fato de que vai vencer no final e também precisa enfrentar a realidade nua e crua de sua atual situação. Provou ser poderoso para se sair forte, e não enfraquecido, das dificuldades não só para mim, mas para todos aqueles que aprenderam a lição e tentaram aplicá-la. Então, olha que interessante isso, né? Ele traz essa situação nua e crua, né? Uma coisa é a perspectiva, outra coisa é a expectativa. E as pessoas confundiam a vontade de uma expectativa com a vontade da perspectiva. Não deixar de ter realmente essa esperança de sair o tão logo possível, mas a realidade da perspectiva de quando eu vou permanecer em pé até que isso aconteça, com resiliência, disciplina, determinação. Esse é o lugar. E não se confundir para que possa ter frustrações. Frustrações é um problema. Vai te minando o tempo todo. Precisa estar lá com a visão lá na frente, numa perspectiva clara, plena e total. Paradoxo Stockdale. Mantenha a fé em que você vai vencer no final, independentemente das dificuldades. E, ao mesmo tempo, enfrente a realidade nua e crua de sua atual situação, seja ela qual for. Jamais considerei, na verdade, minha caminhada com Stockdale parte de minha pesquisa sobre as empresas excelentes. Classifico aquele momento como uma lição mais pessoal do que corporativa. No entanto, à medida que íamos desvendando as evidências da pesquisa, eu continuava retornando mentalmente àquele momento. Até que um dia, durante uma reunião da equipe de pesquisa, dividi com todos a história de Stockdale. Fez-se silêncio em volta da mesa quando eu terminei, e eu pensei, eles devem estar achando que eu estou realmente perdido. Então, Duane Duff, uma integrante quieta e atenciosa da equipe, que havia feito a análise da IP versus a Kroger, observou, é exatamente com isso que venho lutando. Tenho tentado captar a diferença fundamental entre a IP e a Kroger. E é esta, a Kroger era igual a Stockdale, e a IP igual aos otimistas que sempre achavam que iam sair no Natal. Os outros membros da equipe começaram a concordar, pois percebiam a mesma diferença entre as empresas que comparavam, a Wells Fargo versus o Bank of America diante da desregulamentação, a Kimberly-Clark versus a Scott Paper diante do terrível poderio da Procter & Gamble, a Pitney Bowes versus a Dressografa diante da perda de seus monopólios, a Nucor versus a Betley Steel diante das importações, e assim por diante. Todas elas apresentaram esse padrão psicológico paradoxal, e nós o batizamos de paradoxo Stockdale. O paradoxo Stockdale é a marca de todos aqueles que criam excelência, seja na liderança de suas próprias vidas ou na liderança de outras vidas. Churchill viveu isso durante a Segunda Guerra Mundial. O almirante Stockdale, assim como Victor Franco antes dele, viveu essa experiência num campo de concentração. E, ainda que as nossas empresas, feitas para vencer, não possam dizer que viveram a glória de salvar o mundo livre ou a profunda experiência de viver num campo de prisioneiros de guerra, todas elas abraçaram o paradoxo Stockdale. Não importa o quão triste fosse a situação ou quão ridícula sua mediocridade, todas elas mantiveram uma fé inabalável em que não apenas sobreviveriam, mas venceriam como empresas excelentes. E, no entanto, ao mesmo tempo, tornaram-se incansavelmente disciplinadas na tarefa de enfrentar a realidade nua e crua de sua verdadeira situação.
Assim como grande parte do que descobrimos em nossa pesquisa, os elementos-chave da excelência são absurdamente simples e diretos. Os líderes das empresas, feitas para vencer, foram capazes de desconsiderar uma grande quantidade de barulho e desordem, e de se concentrar nas poucas coisas que teriam mais impacto. E eles conseguiram isso, em grande parte porque operavam em ambos os lados do paradoxo Stoddard, sem deixar um lado ofuscar o outro. Se você for capaz de adotar esse padrão duplo, vai aumentar consideravelmente suas chances de tomar uma série de boas decisões e, finalmente, descobrir um conceito simples e altamente inspirador, segundo o qual possa fazer as escolhas realmente ótimas. Tão logo você chegue a esse conceito simples e unificador, estará bem próximo de fazer uma transição sustentável para resultados que caracterizam uma ruptura. E é da criação do conceito que trataremos no próximo capítulo. Resumo do capítulo. Enfrente a realidade nua e crua. Pontos-chave. Todas as empresas que deixaram de ser boas para se tornar excelentes iniciaram o processo de encontrar seu caminho para a excelência enfrentando a dura realidade de sua situação na época. Quando você começa com um esforço honesto e diligente para determinar a verdade da sua situação, as decisões certas costumam ficar claras. É impossível tomar boas decisões sem imbuir todo o processo do ato de enfrentar honestamente a realidade nua e crua. Uma tarefa básica no processo de tornar uma empresa excelente é criar uma cultura em que as pessoas tenham uma tremenda oportunidade de ser ouvidas e, em última análise, na qual a verdade prevaleça. O processo de criar um clima em que a verdade prevaleça envolve 4 elementos básicos. 1. Lidere com perguntas, não com respostas. 2. Envolva-se no diálogo e no debate, não na coação. 3. Faça autópsias, mas não jogue a culpa nos outros. 4. Monte mecanismos de bandeira vermelha, que transformem meras informações em informações que não possam ser ignoradas. As empresas feitas para vencer enfrentaram adversidades na mesma proporção que as empresas do grupo de comparação direta, mas reagiram a elas de forma diferente. Elas encararam de frente a realidade de sua situação. Por isso, saíram das adversidades muito mais fortalecidas. A psicologia básica para conduzir uma empresa boa à excelência é o paradoxo Stoddard. Mantenha a mais absoluta fé no fato de que você pode e vai vencer no final, independentemente das dificuldades e, ao mesmo tempo, encare em frente a dura realidade de sua situação, seja ela qual for. Descobertas surpreendentes. O carisma pode ser tanto um risco quanto um ativo, na medida em que a força de sua personalidade pode impedir que as pessoas lhe apresentem a dura realidade dos fatos. A liderança não começa só com a visão. Começa na hora em que se leva as pessoas a encararem a realidade nua e crua e a atuarem em cima de suas implicações. Consumir tempo e energia motivando as pessoas é esforço desperdiçado. A verdadeira pergunta não é: como é que vamos motivar o nosso pessoal? Se você tem as pessoas certas, elas se automotivarão. A chave é não desmotivá-las. Uma das principais maneiras de desmotivar as pessoas é ignorar a realidade tal como ela é. Então, uau, esse capítulo é forte. Esse capítulo é forte. Esse lugar, então, de nós realmente temos uma fé inabalável. Eu trago isso num programa que eu tenho, chamado 12 em 12, que é o primeiro pilar, são 9 pilares. O primeiro pilar é o pilar da vontade, você descobrir a sua real vontade. Não o desejo, mas a vontade. Então, a vontade de sobreviver, de viver, simplesmente assim, independentemente do que estavam fazendo. Só ter isso em mente, né? Esse é o projeto, vencer. Olhar e falar, vou construir meu patrimônio. Vou realmente fazer bom uso dos meus recursos de ideias, de pessoas à minha volta e dos bens materiais que já tem, que eu já tenho, né? Uma fé inabalável. Esse é o lugar. É você colocar o destino do seu barco e falar, é para lá. E só ir corrigindo, testar, corrigir, para chegar no destino final. Bora lá para o 5º capítulo. Vamos nessa. 5. O conceito do porco-espinho. A simplicidade dentro dos 3 círculos. Conhece-te a ti mesmo. Inscrição no portal do Templo de Delfos, preservada por Platão. Você é um porco-espinho ou uma raposa? Vamos olhar esse círculo primeiro aqui, ó. Construção, ruptura é o mesmo lá, certo? Disciplina, disciplinado e disciplinada. Disciplinas, ó, pessoas disciplinadas. Pensamentos disciplinados e ação disciplinada. Esse é o lugar. Ritmo, rito, coragem e fé. Perseverança. Construção para ruptura. Tem que romper esse lugar. Lembrar, não é primeiro quem, é o que, né, fazer. Enfrentar uma verdade nua e crua. Né? Primeiro quem, depois o que. Quem vai colocar no barco? Enfrentar essa verdade nua e crua, a realidade, o realismo mesmo. Vamos olhar agora o conceito porco-espinho. Em seu famoso ensaio, O Porco-Espinho e a Raposa, Isaiah Berlin dividiu a humanidade em porcos, espinhos e raposas, inspirado numa antiga parábola grega. A raposa sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe uma coisa muito importante. A raposa é um animal astuto, capaz de vislumbrar uma miríade de estratégias complexas para atacar de surpresa o porco-espinho. Todos os dias, a raposa fica cercando a toca do porco-espinho, à espera do momento oportuno para atacá-lo. Rápida, traiçoeira, bela, agitada e manhosa, a raposa parece ter tudo para vencer. O porco-espinho, por sua vez, é desajeitado, anda por aí balançando o corpo, vivendo sua vidinha simples, correndo atrás do almoço e cuidando da casa. A raposa aguarda, em silêncio calculado, no cruzamento do caminho. O porco-espinho distraído, pensando na própria vida, cai direto no caminho da raposa. Ah, agora te peguei, pensa a raposa. E salta, arremetendo contra o solo, movendo-se com grande rapidez. O pequeno porco-espinho, percebendo o perigo, olha e pensa, e lá vamos nós de novo. Será que ela nunca vai aprender?
Enrolando-se todo, como uma bola perfeita, o porco-espinho se transforma numa esfera de pontas afiadas, apontadas em todas as direções. A raposa, ao pular sobre a presa, vê a defesa do porco-espinho e interrompe o ataque. Recua para a floresta e começa a planejar uma nova linha de ataque. Todos os dias há uma nova versão dessa batalha entre o porco-espinho e a raposa, e, apesar da grande astúcia dessa última, o porco-espinho sempre vence. A partir dessa pequena parábola, Berlim fez uma adaptação e dividiu as pessoas em dois grupos básicos, as raposas e os porcos-espinhos. As raposas atacam em várias frentes de uma vez, e veem o mundo em toda a sua complexidade. Elas se espalham ou se dispersam e se movem em muitos níveis, afirma Berlim, e nunca integram seu pensamento num conceito geral ou visão unificadora. Os porcos-espinhos, por sua vez, simplificam um mundo complexo e o transformam em uma única ideia organizadora, um princípio básico ou um conceito que unifica e orienta tudo. Não importa o grau de complexidade do mundo, um porco-espinho reduz todos os desafios e dilemas a simples na verdade, quase simplistas ideias de porco-espinho. Para um porco-espinho, tudo que não se relaciona de alguma forma com suas ideias não tem relevância. O professor Marvin Bresler, de Princeton, destacou o poder do porco-espinho em uma de nossas longas conversas, que é saber o que separa aqueles que causam mais impacto de todos os outros igualmente brilhantes. Os primeiros são porcos-espinhos. Freud e o inconsciente, Darwin e a seleção natural das espécies, Marx e a luta de classes, Einstein e a relatividade, Adam Smith e a divisão do trabalho, todos eles eram porcos-espinhos. Pegaram um mundo complexo e o simplificaram. Aqueles que deixam as maiores pegadas, afirmou Bresler, têm sempre milhares de pessoas dizendo, atrás deles, boa ideia, mas você foi longe demais. Para ser bem claro, os porcos-espinhos não são burros. Longe disso. Eles compreendem que a essência de um insight profundo é a simplicidade. Existe algo mais simples do que igual MC sobrescrito 2. Ou mais simples do que a ideia do inconsciente, composto de um ID, um ego e um superego. Ou mais elegante do que a fábrica de alfinetes e a mão invisível, de Adam Smith. Não, os porcos-espinhos não são simplórios, ao contrário, eles têm uma percepção aguçada que lhes permite enxergar através da complexidade e discriminar padrões subjacentes. Os porcos-espinhos veem o que é essencial e ignoram o resto. Mas o que é que essa conversa sobre porcos-espinhos e raposas tem a ver com empresas feitas para vencer? Simplesmente tudo. Aqueles que construíram empresas feitas para vencer eram, em maior ou menor grau, porcos-espinhos. E usaram a sua natureza para rumar na direção daquilo que denominamos conceito do porco-espinho, e aplicaram em suas empresas. Aqueles que lideraram as empresas do grupo de comparação direta tendiam a ser raposas e nunca contaram com a vantagem esclarecedora propiciada por um conceito do porco-espinho. Em vez disso, tornaram-se dispersos, imprecisos e inconsistentes. Vejamos o caso da Valgriens versus Aether. Lembre-se de como a Valgriens gerou retorno acumulado dos investimentos em ações, do final de 1975 até 2000, 15 vezes maior que os do mercado acionário geral, superando habilmente empresas do porte da GE, Merck, Coca-Cola e Intel. É um desempenho notável para uma empresa tão anônima, e para alguns, até mesmo sem graça. Quando entrevistei Koch Valgriens, insisti para que ele se aprofundasse no assunto e nos ajudasse a entender aquele resultado extraordinário. Já no fim, exasperado, ele disse, olhe, não foi nada tão complicado assim. Logo que compreendemos o conceito, bastou seguirmos em frente. E que conceito é esse? Só este, ter as melhores farmácias com serviços de conveniência e elevado lucro para cada visita de cliente. É isso. Essa foi a estratégia revolucionária que a Valgriens adotou para superar a Intel, a GE, a Coca-Cola e a Merck. Simplesmente saíram mercado $37 em 2000. Saíram do zero para $562, talvez a ação, né? Retorno acumulado por dólar investido em ação, é isso. Enquanto a Intel chegou a 309, a Coca-Cola a 73, simples assim. Agora, muito interessante essa questão da simplicidade de uma fórmula simples, né? Olhar o complexo de uma forma simples e entender que o simples é simplesmente complexo. Essa é a grande chave, né? E, de novo, uma polaridade aí, tá? Vamos ver aí. No clássico estilo do porco-espinho, a Valgriens tomou esse conceito simples e o implementou com uma consistência obsessiva. Embarcou num programa sistemático de substituição de todos os pontos fora de mão por lojas em lugares mais convenientes, de preferência em esquinas, para que o cliente pudesse entrar e sair facilmente em qualquer direção. Se surgisse um excelente ponto de esquina a apenas meia quadra de uma lucrativa e bem localizada loja da Valgriens, a empresa fechava a loja boa, mesmo tendo de pagar até $1 milhão para romper o contrato de locação, para abrir uma loja excelente na esquina. A Valgriens foi pioneira em farmácias drive-thru, viu que os clientes gostaram da ideia e inaugurou centenas delas. Nas áreas urbanas, a Valgriens montou suas lojas bem junto umas das outras, partindo do princípio de que ninguém deveria ter de andar mais do que algumas quadras para encontrar uma Valgriens. No centro de São Francisco, por exemplo, a Valgriens abriu 9 lojas num raio de 1,5 km. 9 lojas. Se você observar mais atentamente, verá que as lojas da Valgriens estão tão coladas, em algumas cidades, quanto as cafeterias Starbucks, de Seattle. A Valgriens, então, atrelou seu conceito de conveniência a uma simples ideia econômica, lucro a cada visita de cliente. A estreita proximidade das lojas, 9 lojas em 1,5 km, proporciona economias locais de escala, o que gera caixa para abrir mais lojas bem próximas umas das outras e isso, por sua vez, atrai mais clientes. Ao incluir serviços de elevada margem, como revelação de filmes em 1 hora, a Valgriens aumentou seu lucro por visita de cliente. Com a ampliação dos serviços de conveniência, o número de visitas de clientes também aumentou, o que, multiplicado pelo maior lucro por visita de cliente, injetou ainda mais caixa no sistema para que a empresa pudesse abrir ainda mais lojas. Uma loja atrás da outra, quarteirão por quarteirão, cidade por cidade e região por região, a Valgriens tornou-se cada vez mais um porco-espinho, graças a essa ideia incrivelmente simples.
Num mundo dominado pelos criadores de modismos em administração, por visionários brilhantes, futurólogos grandiloquentes, industriais do medo, gurus motivacionais e muitos outros mais, é uma satisfação ver uma empresa ter sucesso de forma tão estupenda partindo de um conceito tão simples posto em prática com excelência e imaginação. O que poderia ser mais óbvio e simples do que tornar-se a melhor farmácia do mundo com serviços de conveniência e aumentar cada vez mais o lucro por visita de cliente? Mas, se é tudo assim tão óbvio e simples, como a Eckerd não viu isso? Enquanto a Valgren se ateve exclusivamente às cidades onde podia concretizar o conceito de conveniência e proximidade, não encontramos indícios, na Eckerd, de um conceito de crescimento com coerência semelhante. Negociantes até a alma, os executivos da Eckerd avançavam compulsivamente nas oportunidades de adquirir montes de lojas, 42 unidades aqui, 36 ali de estilo heterogêneo, sem um tema unificador óbvio. Enquanto os executivos da Valgren entenderam que o crescimento lucrativo viria com a supressão de tudo aquilo que não estivesse dentro do conceito do porco-espinho, os executivos da Eckerd perdiam o rumo na busca de crescer por crescer. No início da década de 1980, justamente quando a Valgren radicalizava na implementação de seu conceito de farmácia com serviços de conveniência, a Eckerd entrou de cabeça no mercado de vídeos domésticos, ao comprar a American Home Video Corporation. Em 1981, o CEO da Eckerd afirmava à revista Forbes: alguns acham que, quanto mais puristas formos, melhores seremos. Mas eu quero crescer, e o setor de vídeos domésticos mal começou ao contrário de, digamos, as redes de farmácia. A incursão da Eckerd no setor de vídeos domésticos gerou um prejuízo de 31 milhões de dólares, antes de o negócio ser vendido à Tandy, que cantou vitória por tê-lo adquirido por um preço 72 milhões de dólares abaixo de seu valor contábil. No mesmo ano em que a Eckerd adquiriu a American Home Video, Valgren e Eckerd tinham receitas virtualmente idênticas, 1,7 bilhão de dólares. 10 anos depois, a Valgren havia crescido a ponto de sua receita ser mais de 2 vezes maior que a da Eckerd e acumulava lucros líquidos superiores aos da Eckerd em 1 bilhão de dólares, ao longo da década. 20 anos depois, a Valgren continuava forte, despontando como uma das transformações mais sólidas de nosso estudo. Nesse ínterim, a Eckerd deixou de existir como empresa independente. Os 3 círculos. A ideia do conceito do porco-espinho surgiu em nossas reuniões da equipe de pesquisa, quando tentávamos extrair algum sentido dos resultados espetaculares da Valgren. Será que a gente não está falando apenas de estratégia? Perguntei. Lojas de conveniência, lucro por visita de cliente, isso no fundo não é só estratégia. O que há de tão interessante nisso? Mas a Eckerd também havia adotado uma estratégia, observou Ginny Cooper, que analisou o contraste entre as duas empresas. Não podemos dizer que se trata apenas de ter estratégia. Ambas tinham estratégias. A observação de Jenny estava correta. A estratégia, em si, não distinguia as empresas que passaram de boas a excelentes das empresas do grupo de comparação direta. Os dois grupos de empresas tinham planos estratégicos, e não há absolutamente nenhuma prova de que as empresas que antes eram boas e se tornaram excelentes tenham investido mais tempo e energia no desenvolvimento de estratégias e no planejamento de longo prazo. Ok, então estamos falando só de estratégia boa em oposição à estratégia ruim. A equipe ficou pensando um minuto. Em seguida, Lady Wilbanks observou. Mas o que mais me surpreende é a incrível simplicidade delas. Ou seja, veja a Kroger com o conceito da superloja, ou a Kimberly-Clark, com o movimento em direção a produtos em papel, ou a Valgren, com as farmácias com serviços de conveniência. Foram ideias simples, simples, simples. Todos os integrantes da equipe de pesquisa entraram na briga, fazendo piada sobre as empresas que estavam estudando. Logo ficou claríssimo que todas as empresas que trilharam o caminho da excelência chegaram a um conceito muito simples, que adotaram como ponto de referência para todas as suas decisões. E esse entendimento coincidiu com resultados revolucionários. Enquanto isso, as empresas do grupo de comparação direta, como a Eckerd, tropeçaram em suas brilhantes estratégias de crescimento. Muito bem, recuei. Mas será que basta a simplicidade? Só porque uma coisa é simples não significa que esteja certa. O mundo está cheio de empresas fracassadas que tinham ideias simples, porém erradas. Depois, decidimos empreender uma análise sistemática dos conceitos que orientaram as empresas, feitas para vencer, e cotejá-los com as empresas do grupo de comparação direta. Após alguns meses de filtragem e seleção, avaliando e descartando possibilidades, finalmente conseguimos ver que o conceito do porco-espinho, em cada uma das empresas, feitas para vencer, não era apenas uma ideia simples e aleatória. A diferença fundamental entre as estratégias adotadas pelas empresas que antes eram boas e se tornaram excelentes e as empresas do grupo de comparação direta residia em 2 pontos cruciais. Em primeiro lugar, as empresas, feitas para vencer, basearam suas estratégias numa profunda compreensão de 3 dimensões, que denominamos os 3 círculos. Em segundo lugar, as empresas que passaram de boas a excelentes traduziram essa compreensão num conceito simples e cristalino, que guiou todos os seus esforços, daí o termo, conceito do porco-espinho. Mais precisamente, o conceito do porco-espinho é um conceito simples e cristalino que flui do profundo entendimento da interseção entre os 3 círculos que se seguem. 1. A atividade na qual você pode ser o melhor do mundo, e, igualmente importante, a atividade na qual você não pode ser o melhor do mundo. Esse padrão de discernimento transcende em muita competência principal. Só o fato de você possuir uma competência principal não significa, necessariamente, que você pode ser o melhor do mundo naquilo. Inversamente, a atividade na qual você pode se tornar o melhor do mundo talvez não seja nem mesmo algo em que a empresa esteja engajada no momento. 2. O que aciona seu motor econômico. Todas as empresas que fizeram a transição de boas para excelentes alcançaram profundos insights em relação a como gerar, com eficácia, o fluxo de caixa e a lucratividade de modo substancial e contínuo. Especificamente, elas descobriram um único denominador lucro por X que tinha mais impacto em sua economia, seria o fluxo de caixa por X no setor social. 3. Aquilo que lhe desperta paixão. As empresas que se tornaram excelentes se concentraram nas atividades que despertavam sua paixão. A ideia aqui não é estimular a paixão, mas descobrir aquilo que o apaixona. Então, isso é muito interessante isso, né? Não é só uma questão de uma ideia simplória ou simplista. Ela é simples, mas é eficiente. Esse é o ponto. Isso nós precisamos ser. Trazendo para nós novamente. Quando fala do porco-espinho, ter os espinhos e virar uma bolinha é uma estratégia simples, né? Simples. Primeiro, ele também está ligado e preocupado com ele. Ele está preocupado com o outro. Quando o outro vem, ele só se fecha e coloca os espinhos. Eficiente, rápido, prático e simples. Essa é a grande questão, né?
a atividade na qual você pode ser melhor do mundo. E, igualmente, importante a atividade na qual você não pode ser o melhor do mundo. Inversamente. O que aciona o seu motor econômico? O que é aquele produto, aquele serviço que você tem paixão, mas que vai acionar o motor econômico. Isso é muito bom. Vamos ver aqui, ó. Essa interseção, né, das três coisas. Vamos continuar. Os 3 círculos do conceito do porco-espinho. Para entender rapidamente o que são os 3 círculos, acompanhe a seguinte analogia pessoal. Suponha que você tivesse condições de construir uma vida profissional que passasse nos 3 testes que se seguem. Primeiro, você está fazendo um trabalho para o qual tem um talento genético ou divino, e talvez possa se tornar um dos melhores do mundo na aplicação desse talento. Acho que nasci para fazer isso. Segundo, você está sendo bem pago para fazer o que faz. E ainda sou pago para fazer isso. Será que estou sonhando? Terceiro, você está fazendo um trabalho pelo qual está apaixonado e absolutamente ama fazer, e sente prazer no processo em si. Fico ansioso para levantar e mergulhar em meu trabalho, e realmente acredito naquilo que estou fazendo. Se você pode caminhar em direção à interseção desses 3 círculos e traduzi-lo em um conceito simples e cristalino, que oriente suas escolhas na vida, então você terá um conceito do porco-espinho sócio. Para ter um conceito do porco-espinho plenamente desenvolvido, você precisa de todos os 3 círculos. Se você ganha muito dinheiro fazendo coisas nas quais jamais será o melhor, vai construir apenas uma empresa bem-sucedida, não uma empresa excelente. Se você se tornar o melhor em alguma coisa, jamais permanecerá no topo se não tiver uma paixão intrínseca pelo que faz. Finalmente, você pode ser tão apaixonado quanto quiser, mas se não for melhor naquilo, ou se a atividade não tiver sentido financeiramente, você poderá se divertir muito, mas não produzirá excelentes resultados. Então, isso é muito interessante. E interessante isso, pensar em relação à dança comigo, né? Esses 30 anos que eu tive na dança. Eu tinha isso. Exatamente isso, né? Esses 3 conceitos. Por isso que cheguei onde cheguei. Agora, trazendo isso para nós, né? Como é que isso traduz? Fiquei aqui pensando e estou realmente matutando esse lugar. Onde que é o lugar em que eu sou realmente bom comigo mesmo, né? Isso tem a ver com a minha identidade. Isso tem a ver com a nossa identidade. Tem a ver de você reconhecer o ser humano que você é e a dádiva que você é, né? Quanto lucrativo você pode ser com você mesmo, né? Olha lá, né? Aquilo que lhe desperta profunda paixão, né? A você mesmo. Essa conexão que além do ego, você tem que estar conectado com o sagrado. Conexão com o universo. Atividade a qual você pode ser a melhor do mundo. Servir, né? Vir a ser. Você ser um servidor. E o que aciona o seu motor econômico, né? É esse lugar em que você jorra o conhecimento. Esse é o lugar que você bebe da fonte dessa atividade, dessa paixão de você, da sua identidade, e você jorra para a humanidade. Pronto, está feito o lugar. Uau! Como saber em que atividade você pode, ou não pode, ser o melhor? Eles setem aquilo que sabem fazer e deixam sua capacidade, não seus egos, determinar o que pretendem. Foi o que escreveu Warren Buffett sobre o investimento de 290 milhões de dólares que fez na Wells Fargo, a despeito de suas profundas reservas com relação ao setor bancário. Antes de ter claro seu conceito do porco-espinho, a Wells Fargo tentou ser um banco global, que operava como um mini Citicorp e era medíocre em sua atuação. Depois, primeiro sob a batuta de Dick Cowley e depois de Carl Reichardt, os executivos da Wells Fargo começaram a se fazer uma série de perguntas incomodas, em que temos potencial de fazer algo melhor do que qualquer outra empresa. E, igualmente importante, o que é que nós não podemos fazer melhor do que qualquer outra empresa? E, se não podemos ser os melhores, então para que insistir nisso? Deixando de lado seus egos, a equipe da Wells Fargo desativou a grande maioria de suas operações internacionais, admitindo o fato de que não conseguiria ser melhor do que o Citicorp em serviços bancários internacionais. A partir daí, a Wells Fargo concentrou sua atenção nas atividades nas quais podia ser a melhor do mundo, gerenciar um banco como negócio, com foco no oeste dos Estados Unidos. E ponto final. Foi essa a essência do conceito do porco-espinho que fez a Wells Fargo deixar de ser uma cópia medíocre do Citicorp para se transformar num dos bancos de melhor desempenho do mundo. Carl Reichardt, CEO da Wells Fargo na época da transição, se destaca como um consumado porco-espinho. Enquanto seus colegas no Bank of America entravam numa espécie de pânico, indo da reação à revolução, em resposta à desregulamentação contratando gurus especializados em mudança que aplicavam modelos sofisticados e convocavam reuniões que tomavam muito tempo, Reichardt reduzia tudo à sua simplicidade essencial. Isso não é nenhuma ciência espacial, disse-nos ele em uma entrevista. O que fizemos foi tão simples, e a gente manteve tudo simples. Foi tudo tão simples e óbvio que é até ridículo falar sobre esse assunto. O executivo médio, vindo de um setor altamente competitivo e sem regulamentação, teria feito o mesmo, da mesma forma que um ganso atacaria um besouro. Reichardt manteve as pessoas concentradas o tempo todo na simples ideia do porco-espinho, e os lembrava sempre de que há mais dinheiro a se ganhar em Modesto Duque em Tóquio. Aqueles que trabalharam com Reichardt ficavam maravilhados com seu talento para o que fosse simples. Se Cal fosse um saltador nas Olimpíadas, afirmou um de seus colegas, ele não daria aqueles saltos mortais quíntuplos. Ele daria o melhor salto de anjo do mundo, e faria isso perfeitamente muitas vezes. O foco da Wells Fargo no conceito do porco-espinho era tão intenso que se tornou, em suas próprias palavras, um mantra. Durante nossas entrevistas, as pessoas da Wells Fargo repetiam sempre o mesmo tema: não foi tão complicado assim. Nós só analisamos com todo rigor aquilo que estávamos fazendo e decidimos nos concentrar inteiramente naquelas poucas coisas que sabíamos que podíamos fazer melhor do que qualquer outro banco, e não desviamos nossa atenção para áreas que só alimentariam nossos egos, mas nas quais não poderíamos ser os melhores. Isso me leva a um dos pontos mais cruciais deste capítulo. O conceito do porco-espinho não é uma meta para ser o melhor, uma estratégia para ser o melhor, uma intenção de ser o melhor, um plano para ser o melhor.
É uma compreensão das atividades nas quais se pode ser o melhor. Essa distinção é absolutamente fundamental. Toda empresa gostaria de ser a melhor. Nossa, nossa, isso aqui é incrível. Ó. Isso me leva a um dos pontos cruciais. O conceito do Bruno não é uma meta para ser melhor, a meta de ser melhor. Tampouco uma estratégia para ser melhor ou uma intenção de ser melhor, um plano para ser melhor. E sim, é uma compreensão das atividades as quais pode ser melhor. As atividades, a ação, não é, a meta não é ser melhor, mas é você descobrir a atividade, o local em que você pode ser melhor, que tem a melhor estratégia ali, que tem a melhor intenção. Muito bom, cara, isso muda muita coisa. Deixa esse lugar da paixão translocada, né, para você fazer o que tem que ser feito, né, naquilo que é realmente a sua missão. Uau! Em alguma área, mas poucas realmente entendem com profunda percepção e clareza, e sem interferência do ego as atividades nas quais têm realmente potencial para ser as melhores e, igualmente importante, as atividades nas quais não podem ser as melhores. E essa é a distinção que se coloca como um dos principais contrastes entre as empresas que trilharam o caminho da excelência e as empresas do grupo de comparação direta. Façamos uma comparação entre a Abbott e a Upjohn. Em 1964, as duas empresas eram quase idênticas, em termos de receita, lucro e linha de produtos. O grosso do negócio de ambas estava no setor de remédios, principalmente antibióticos. Ambas tinham administração familiar. Ambas estavam bem atrás do resto do setor farmacêutico. Só que, em 1974, a Abbott teve um desempenho revolucionário, produzindo retornos acumulados de 4 vezes o mercado e 5,5 vezes a Upjohn, ao longo dos 15 anos que se seguiram à transição. Uma diferença considerável entre as duas empresas é que a Abbott desenvolveu um conceito do porco-espinho com base na atividade na qual ela poderia ser a melhor e a Upjohn não. A Abbott começou a enfrentar a realidade nua e crua. Em 1964, ela tinha perdido a oportunidade de se transformar na maior indústria farmacêutica. Enquanto a Abbott se arrastara sonolentamente ao longo das décadas de 1940 e 1950, vivendo de sua galinha dos ovos de ouro, a eritromicina, empresas como a Merck haviam montado aparelhos de pesquisa que rivalizavam com os de Harvard e Berkeley. Por volta de 1964, George Cain e sua equipe na Abbott compreenderam que a Merck e outras estavam tão à sua frente em termos de pesquisa, que tentar ser a melhor empresa farmacêutica seria o mesmo que um time de futebol americano da escola secundária tentar enfrentar os Dallas Cowboys. Embora toda a história da Abbott estivesse alicerçada na produção de remédios, tornar-se a melhor indústria farmacêutica não era mais uma opção viável. Assim, orientada por um líder de nível 5 e penetrando no lado da fé do paradoxo Stockdale, deve haver uma fórmula para que triunfemos como uma empresa excelente, e nós vamos descobrir. A equipe da Abbott procurou descobrir em que atividade a empresa poderia ser a melhor. Por volta de 1967, tiveram um tremendo insight. Perdemos a chance de ser a melhor empresa farmacêutica, mas temos uma oportunidade de atingir excelência criando produtos que contribuam para baratear os serviços de assistência médica e sanitária. A Abbott havia feito testes com produtos nutricionais hospitalares, elaborados para ajudar os pacientes a se fortalecerem rapidamente após cirurgias, e instrumentos de diagnósticos. Uma das formas básicas de reduzir os custos do atendimento à saúde é pelo diagnóstico certo. A Abbott acabou se tornando a empresa número 1 nessas duas áreas, o que a fez avançar muito na trajetória para se tornar a melhor empresa do mundo na criação de produtos que tornam os serviços médicos e sanitários mais baratos. A Upjohn jamais enfrentou a dura realidade dos fatos e continuou a viver na ilusão de que poderia superar a Merck. Mais tarde, quando ficou ainda mais para trás em relação aos líderes do setor, diversificou sua atuação em áreas nas quais definitivamente não poderia ser a melhor do mundo, como a de plásticos e de produtos químicos. Como foi perdendo terreno cada vez mais, a Upjohn retornou seu foco no setor de remédios sujeitos à retenção de receita médica. No entanto, jamais encarou o fato de que era pequena demais para vencer no jogo dos gigantes da indústria farmacêutica. Apesar de gastar sistematicamente quase 2 vezes o percentual de vendas aplicado pela Abbott em P&D, a Upjohn viu seus lucros minguarem até menos da metade dos lucros da Abbott, antes de a empresa ser comprada, em 1995. O exemplo da Abbott versus Upjohn acentua a diferença entre um negócio estratégico e o conceito do porco-espinho. Só porque determinada coisa é seu negócio principal, só porque você vem fazendo essa mesma coisa há anos, ou mesmo há décadas, isso não significa, necessariamente, que você pode ser o melhor do mundo em seu ramo. E, se você não pode ser o melhor do mundo em seu negócio principal, então o seu negócio principal não pode ser a base de seu conceito do porco-espinho. Em termos claros, o conceito do porco-espinho não é o mesmo que competência principal. Você pode ser competente em alguma atividade, mas não tem, necessariamente, o potencial para ser o melhor do mundo naquilo. Fazendo uma analogia, vejamos o exemplo de um jovem que tira sempre 10 em cálculo nas provas e tem elevada pontuação em matemática, no teste de aptidão escolar, demonstrando que sua competência principal é a matemática. Isso significa que esse jovem deve se tornar matemático? Não necessariamente. Suponha, agora, que essa pessoa entra para a faculdade, escolhe cursos de matemática, continua a tirar notas 10, no entanto, encontra pessoas que são geneticamente codificadas para a matemática. Como afirmou um desses alunos, após sua experiência, eu levava 3 horas para terminar o teste final. E havia aqueles que terminavam o mesmo teste final em 30 minutos e tiravam 10 com louvor. Seus cérebros simplesmente tinham conexões diferentes. Eu poderia ser um matemático muito competente, mas logo percebi que jamais poderia ser um dos melhores. Talvez esse jovem seja pressionado pelos pais e amigos a não abandonar a matemática. Talvez eles digam, mas você é tão bom nisso. Da mesma forma que o nosso jovem, muitas pessoas foram empurradas para carreiras, ou acabaram dedicando-se a uma profissão, nas quais jamais conseguirão ter completo domínio ou se sentir realizadas. Por sofrerem da maldição da competência, sem possuir o conceito do porco-espinho, raramente atingem excelência naquilo que fazem. O conceito do porco-espinho exige um rigoroso padrão de excelência. Não se trata apenas de construir força e competência, mas de entender qual é a atividade em que sua organização tem potencial para ser a melhor entre as melhores e se concentrar nela. Como a Upjohn, as empresas do grupo de comparação direta se prenderam a atividades nas quais eram boas, mas nunca seriam as melhores. Ou pior, saíram em busca de crescimento fácil e lucros em setores nos quais elas não tinham a mínima condição de ser as melhores. Ganharam dinheiro, mas jamais se tornaram excelentes. Esse é um lugar que exige humildade. Você olhar realmente o seu tamanho, olhar o que é maior do que você e poder estar
fazendo o que precisa ser feito para ter essa excelência. E aí, tem algo forte que eu vou dizer. A obra de Deus tem excelência. Nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então, nós precisamos descobrir essa excelência na qualidade humana de trazer essa assinatura dele em toda a nossa obra. Realmente fazer tudo com excelência. Uau, isso é incrível. Sair da condição de empresa boa e chegar à de empresa excelente exige transcender a maldição da competência. É necessário ter disciplina para dizer, só porque somos bons nisso, só porque estamos ganhando dinheiro e gerando crescimento não significa necessariamente que podemos ser os melhores nessa atividade. As empresas, feitas para vencer, entenderam que fazer aquilo no qual se é bom só poderá torná-lo bom. Concentrar-se exclusivamente naquilo que você pode, potencialmente, fazer melhor do que qualquer outra organização é o único caminho para a excelência. Todas as empresas, feitas para vencer, acabaram adquirindo um profundo conhecimento desse princípio e dedicaram seu futuro a distribuir os recursos para as poucas áreas nas quais podiam, potencialmente, ser as melhores. Vê a tabela a seguir. As empresas do grupo de comparação direta raramente atingiram essa compreensão. Empresas feitas para vencer e o círculo. A melhor do mundo em. Segundo o conceito do porco-espinho. Esta tabela mostra a compreensão a que as empresas feitas para vencer chegaram e que formou a base porco-espinho de sua ascensão de empresa boa para empresa excelente. Observação. Esta lista não inclui as atividades nas quais essas empresas já eram as melhores do mundo quando iniciaram sua transição. A maioria delas, na verdade, não era a melhor em nada. Em vez disso, as atividades nas quais elas chegaram à conclusão que tinham potencial para se tornar as melhores do mundo. Abbott tinha potencial para se tornar a melhor na criação de um portfólio de produtos que baixassem o custo da assistência médica e sanitária. Observação. A Abbott encarou a realidade de que não tinha condições de se tornar a melhor indústria farmacêutica do mundo, apesar do fato de os produtos farmacêuticos representarem, na época, 99% de sua receita. Ela mudou seu foco para a criação de um portfólio de produtos que contribuíssem para baixar o custo da assistência médica e sanitária, notadamente produtos de nutrição para uso hospitalar, produtos para diagnóstico e suprimentos para hospitais. Circuit City tinha potencial para se tornar a melhor na implementação do modelo 4, S aplicado às vendas diretas ao consumidor de itens de preço elevado. Observação. A Circuit City viu que podia se tornar o McDonald's do varejo de preço elevado, capaz de operar um sistema geograficamente disperso por controle remoto. O seu diferencial não residia no modelo 4, S em si, serviço, sortimento, economia asterisco, satisfação, mas na execução consistente e superior do modelo. Fannie Mae tinha potencial para se tornar o melhor player no mercado de capitais em tudo que se referia a hipotecas. Observação. O insight decisivo foi vislumbrar, 1, que poderia ser um player completo no mercado de capitais, tão bom quanto qualquer um em Wall Street, e 2, que poderia desenvolver uma habilidade única para avaliar o risco nos seguros relacionados a hipotecas. Gillette tinha potencial para se tornar a melhor na construção de marcas globais superiores em itens de necessidade diária que exigem sofisticada tecnologia de fabricação. Observação. A Gillette viu que possuía uma rara combinação de duas habilidades bem distintas. 1, a habilidade para produzir bilhões de produtos de baixo custo e tolerância super elevada, ou seja, lâminas de barbear. E 2, a habilidade de construir marcas globais de consumo, isto é, de ser a Coca-Cola, das lâminas ou das escovas de dente. Kimberly-Clark tinha potencial para se tornar a melhor do mundo em produtos de consumo à base de papel. Observação. A Gillette viu que possuía uma rara combinação de duas habilidades bem distintas. 1, a habilidade para produzir bilhões de produtos de baixo custo e tolerância super elevada, ou seja, lâminas de barbear. E 2, a habilidade de construir marcas globais de consumo, isto é, de ser a Coca-Cola, das lâminas ou das escovas de dente. Kroger tinha potencial para se tornar a melhor em superlojas inovadoras, com produtos variados. Observação. A Kroger sempre foi forte na inovação das lojas de hortifrutis. Ela aplicou essa habilidade na ideia de como criar uma loja combinada com muitas mini-lojas inovadoras e de elevada margem sob um mesmo teto. Nucor tinha potencial para ser a melhor na aplicação da cultura e da tecnologia para produzir aço de baixo custo. Observação. A Nucor acabou descobrindo que tinha tremenda habilidade em duas áreas. 1, criação de uma cultura de desempenho. E 2, iniciativa para fazer apostas sábias em novas tecnologias de produção. Ao combinar essas duas características, conseguiu transformar-se no produtor de aço de menor custo dos Estados Unidos. Philip Morris tinha potencial para se tornar a melhor do mundo na formação de fidelidade a marcas de cigarros e, posteriormente, de outros itens de consumo. Observação. No início da transição, a Philip Morris compreendeu que podia simplesmente ser a melhor empresa de cigarros do mundo. Depois, começou a se diversificar em áreas diferentes do fumo, abordagem adotada como medida preventiva por todas as empresas de cigarros, mas manteve-se fiel à capacidade de construir marcas dos chamados produtos pecaminosos, como cerveja, cigarros, chocolate, café e produtos alimentícios. Pitney Bowes tinha potencial para se tornar a melhor do mundo na transmissão de mensagens que exigem sofisticados equipamentos de escritório. Observação. Enquanto a Pitney duelava com a questão de como evoluir para além das seladoras automáticas, teve dois insights importantíssimos em relação a seus pontos fortes. 1, que ela não era uma empresa de postagem, mas poderia ter uma definição mais ampla, conceito de serviço de mensagens. E 2, que era forte, sobretudo, na criação de equipamentos sofisticados para áreas de apoio. Walgreens tinha potencial para se tornar a melhor do mundo em farmácias com serviços de conveniência. Observação. A Walgreens viu que não era apenas uma farmácia, mas também uma loja de conveniência. Começou a procurar sistematicamente os melhores locais, agrupando muitas lojas num pequeno raio e sendo pioneira nas farmácias drive-thru. Fez também grandes investimentos em tecnologia para conectar as lojas Walgreens no mundo todo e criar uma farmácia da esquina gigante. Wells Fargo tinha potencial para se tornar a melhor em gerenciar um banco como negócio, com foco no oeste dos Estados Unidos. Observação. A Wells teve dois insights fundamentais. 1, a maioria dos bancos se via como bancos, se comportava como bancos e protegia a cultura do sistema bancário. A Wells se via como um negócio que, por acaso, atua no setor bancário. Gerencie-o como um negócio, e gerencie como se fosse o dono, tornaram-se mantras. E 2, a Wells reconheceu que não poderia ser a melhor do mundo como um superbanco global, mas que podia ser a melhor no oeste dos Estados Unidos. Percepção quanto ao seu motor econômico. Qual é o seu denominador? As empresas feitas para vencer geraram, repetidamente, resultados espetaculares em setores nada espetaculares. O setor bancário estava situado no quartil inferior dos setores, em termos de retorno global, durante o mesmo período em que a Wells Fargo superou o mercado em 4 vezes. Mais impressionante ainda, tanto a Pitney Bowes como a Nucor figuravam em setores que ocupavam a faixa dos 5% inferiores. No entanto, ambas superaram o mercado bem mais de 5 vezes.
Somente uma das empresas, feitas para vencer, teve o benefício de estar num grande setor. Por definição, um setor que está nos 10% superiores. 5 estavam em bons setores, e 5 estavam em setores entre ruins e péssimos. Ver o apêndice 5A para uma análise do sumário do setor. Nosso estudo mostra claramente que uma empresa não precisa estar num grande setor para se tornar uma empresa excelente. Todas as empresas que deixaram de ser boas para se tornar excelentes montaram um fabuloso motor econômico, independentemente de seu setor. E foram capazes de fazê-lo porque chegaram a profundos insights com relação à própria economia. Este não é um livro sobre microeconomia. Cada empresa e cada setor tinham sua própria realidade econômica, e não vou falar mal de todos eles aqui. O ponto principal é que cada uma das empresas que antes eram boas e hoje são excelentes alcançou um profundo entendimento dos principais ativadores de seus motores econômicos e montaram seus sistemas em função dessa compreensão. Dito isso, porém, nós efetivamente percebemos uma forma particularmente polêmica de insight econômico que todas as empresas que trilharam o caminho da excelência tiveram: a ideia de um único denominador econômico. Pense nele em termos da seguinte pergunta: se você pudesse escolher um, não mais do que um, indicador lucro por X, ou, no setor social, o fluxo de caixa por X, e aumentá-lo sistematicamente ao longo do tempo, que X teria o maior e mais duradouro impacto sobre o seu motor econômico? Aprendemos que essa simples pergunta leva a uma percepção profunda do funcionamento interno da economia de uma organização.